a gente também tem a forma que é o objeto. O objeto, ele tem alguns tipos de objeto. Ele tem um objeto que é o objeto normal, né? Que é o objeto comum do JavaScript, o array, e além disso ele também é a data, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar o objeto array primeiro. Ok? Então eu vou criar aqui o array. O que é o array? O array, ele é basicamente uma lista de dados, ok? E pode ter qualquer tipo de dado dentro dele. Isso é muito legal. Então, por exemplo, vamos lá, eu criei meu array aqui. O array em português é vetor, tá? Caso vocês aí estejam querendo saber como que é em português, ele se chama vetor. Vocês se lembram que para criar uma string eu preciso colocar aqui as aspas? Seja elas aspas duplas ou aspas simples para poder criar uma string? Perfeito. No array é diferente. No array a gente usa o colchetes, certo? É dessa forma que a gente cria um array. E olha que legal. No array a gente pode colocar quantas informações a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma string aqui dentro, eu vou chamá-la de texto, só pra gente colocar. Eu vou pegar outro que é um número, eu vou pegar outro aqui que é true, certo? Que é um boolean. Eu vou pegar, colocar mais um texto aqui. Eu vou colocar aqui que é A. Quando a gente chama o array, a gente chama assim. E aí, olha que legal, o JavaScript ele me retorna todas as informações que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Da mesma forma que eu coloquei. E olha que legal, ele fala aqui, ó, esse array, né, o array, ele tem 4 informações, sendo que a informação número 0 é o texto, a informação número 1 é o 10, a informação número 2 é o true, e a informação número 3 é o 4. É o que há. Além disso, a gente também tem um length. Qual que é o tamanho desse array, né? O tamanho desse array é 4, justamente porque a gente tem 1, 2, 3, 4 dados dentro do nosso array. Se eu adicionasse mais um, ele iria falar que a gente tem 5. Como que a gente adiciona, né, dentro de um array uma outra informação? Então vamos imaginar que eu quero pegar nesse array e eu quero colocar uma informação a mais, tá? Eu vou colocar outro número, tá? Eu quero colocar o número 33 de novo. Eu vou colocar aqui push de empurrar, e aí eu vou colocar aqui a informação que eu quero, que vai ser 33. Se fosse um texto, né, se fosse uma string, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui também, tá? Ou até mesmo um boolean. Mas aqui eu vou colocar um número, e aí eu vou colocar o array push 33. Olha que legal. Ele me retornou 5. Por quê? Porque essa informação, esse dado, ele foi incluída na posição 5 do array. Então vamos lá, ó. Array. Olha que legal. Agora o nosso array ele tem tamanho 5, ó. Se você for ver aqui, ó, length 5. Length é tamanho. E aí a gente tem, ó, texto 10, true, QA 33. Aí você fala, pô, Manny, mas e aí, como que eu faço pra tirar, né? Como que eu faço pra tirar do array? É só colocar array.pop, que é um método de retirar. E ele vai retirar o último item. Olha que legal, ele retirou o item 33. Se eu fizer o array.pop de novo, ele vai tirar o texto QA. E aí, se a gente vir aqui e colocar array, olha que legal. Ele já me retorna e ele fala aqui, ó. Array tem 3 dados dentro, né? Esse array tem 3 dados dentro. E ele tem o texto, o 10 e o true, ok? Perfeito, galera. Então, galera, outra coisa bem interessante, ó, aqui, ó, array, né, certo? Então a gente tem aqui o array com 3. O array, ele tem a posição. Ele tá falando que tem 3 dados, certo? Então tem texto, 10 e true. Mas só que legal, quando eu clico aqui, ele fala que a posição 0 tem o texto, a posição 1 tem o 10 e a posição 2 tem o true. Por quê? O array, ele considera que a primeira posição dele é o 0, tá? Isso acontece em outras linguagens de programação, na maioria, se eu não me engano. Então é bem comum de ser dessa forma. Então olha que legal. Se eu quiser vir aqui, array, aí eu falo, eu só queria mostrar a informação do texto, né? Eu só queria mostrar aquela minha string. Eu faço só isso daqui, ó. Eu coloco entre colchetes e eu coloco 0 aqui dentro. Olha que legal. Ele já me retorna. Se eu quiser retornar o true aqui na outra ponta, eu só coloco 2. Eu só preciso saber qual que é o lugar que ele tá. E ele vai me retornar só aquela informação. E, obviamente, a mesma coisa para o número 10, né? A gente faz assim, ok? Agora, a gente vai ter o objeto em si. O objeto, ele é dessa forma. O objeto, ele guarda várias informações. E como que a gente denomina ele, né? No array a gente coloca os colchetes e no objeto a gente coloca chaves, ok? E aí, como que a gente cria um objeto? Como que a gente faz para criar um objeto dentro do JavaScript? A gente, por exemplo, vamos pensar em um carro, ok? O carro, ele tem o tipo de carro que ele é, né? Então, por exemplo, qual que é a marca? Ele tem a marca, ele tem o modelo e ele tem a cor. Vamos pensar assim. E aí, nesse objeto, a gente vai justamente fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui qual que é a marca, 2 pontos. E aí, eu vou falar qual que é a marca, tá? E eu vou colocar aqui a marca como... Eu vou colocar aqui a marca como Ferrari, ok? Aí, a gente tem o modelo também do carro, certo? E a gente vai colocar aqui o modelo. Qual o nome do modelo? Peraí.
Eu não sei nenhum modelo de Ferrari. Então vamos colocar aqui a marca. A marca do carro vai ser Fiat. Qual que é o modelo que a gente está falando? A gente está falando do modelo tipo, certo? Carro velho da Fiat tipo, ok? Ou melhor, maré. Vou botar um marézão aqui para rodar, certo? E aqui a gente pode também colocar a cor. A cor vai ser verde, que eu acho que é o maré que eu mais vejo é verde. Faz tempo que eu não vejo maré. Aqui no Canadá não tem muito. A gente não só coloca informações como essas, tá? Então, por exemplo, a gente colocou todas essas informações como string, mas não necessariamente elas precisam ser string, tá? Vamos imaginar aqui quantos quilômetros o maré já rodou. Então, vamos lá, quilometragem. Eu vou colocar km, certo? E a gente vai colocar aqui, ó, que ele rodou 500 quilômetros, ok? É uma areia zero, tá? Faz um tempo também que eu acho que uma areia zero eu nunca vi, mas perfeito. Uma areia zero ele tem 500 quilômetros, a gente pode colocar um número para ele. E a mesma coisa, se a gente quiser, por exemplo, colocar um status, e a gente fala assim, o status dele tá funcionando ou não. Então, vamos colocar aqui status, e a gente vai colocar false, que o maré nunca está funcionando. Eu espero que não tenha nenhuma pessoa aqui que goste do Maréia, tá? Se você gostar, pode deixar aí nos comentários, eu já peço desculpas. Mas então, a gente coloca aqui o status do Maréia como false, ok? E aí eu vou dar um enter, e aí se eu chamar o objeto, ó que legal, vou chamar o objeto, e ele vai me retornar todas essas informações. Porém, tem uma coisa muito legal no nosso objeto, porque a gente consegue chamar uma informação, a gente consegue chamar um dado que está ali dentro pelo nome, né? Lembra que no array a gente tinha que colocar, por exemplo, array, e aí a gente colocava aqui, entre colchetes, o 0, né? Ele vai me retornar o texto, ele vai me retornar. No objeto, a gente consegue fazer diferente. A gente consegue fazer assim, objeto, eu quero só um modelo do carro. Então eu coloco modelo. Então é objeto.modelo e ele vai me retornar o nome do modelo. Tá vendo? Bem legal, né? Bem louco! Além disso, a gente fez tudo isso, né, ali pro objeto, e a gente também pode adicionar informações no objeto. Então vamos falar aqui que a gente quer adicionar uma informação nova, né? Então a gente já tem quilometragem, status, a gente quer adicionar uma informação nova. Vamos imaginar que a gente quer colocar quantos donos ele já teve. Então a gente pode fazer assim, ó. Então eu vou colocar objeto.donos igual a 5. Vamos falar que ele já teve 5 donos. Aí a gente coloca objetos. Vamos imprimir. Opa! Vamos imprimir aqui, ó. Ó que legal. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. E ele já tá mostrando. Aqui, ó. Ele já tá mostrando os donos, ok? A gente adiciona dessa forma. Além disso, a gente pode mudar também informações do nosso objeto, né? Então vamos lá. Objeto. Vamos falar assim. Não, meu objeto, na verdade, ele não tem 500 quilômetros. Ele tem 50 mil quilômetros, né? Então a gente faz assim. Objeto.km igual a 50 mil quilômetros, ok? E aí a gente chama o objeto novamente. Aqui está o valor alterado.